Olá, o resgate de um jeito muito nosso de contar uma história. Na entrevista de hoje, nossa conversa é com o cronista Humberto Werneck. Este mineiro acredita que a crônica deve manter aquele ar de conversa íntima com o leitor, como ensinou o mestre Rubem Braga. E isso ele procura fazer não apenas nos textos que escreve para revistas e jornais, mas também nos livros. Daqui a pouco, Humberto Werneck nos conta mais de seu trabalho. Na Dica de Leituras, a junção entre crônica e memórias. A gente analisa os livros Baú de Ossos e Balão Cativo, de Pedro Nava. O Leituras conversa agora com Humberto Werneck. Humberto, bom, é interessante, nos últimos tempos você vem intensificando o seu trabalho como cronista. Sim. Né? Quer dizer, como é esse trabalho? Quer dizer, essa coisa de você escrever semanalmente uma crônica, o que é que ele instiga, o que é que ele provoca? Olha, é uma boa tentação. Essa em que eu caí 5 anos atrás. Eu me tornei cronista e cronista semanal. Estou agora no meu 3º jornal, que é o Estado de São Paulo. Escrevo ali aos domingos, né? Não na parte de cultura, escrevo na parte de cidades, que é onde passa mais gente, né? Eu acho muito estimulante esse gênero, eu adoro esse gênero. Eu pertenço à primeira geração que no colégio aprendeu muita coisa de literatura com crônica. Em 1960 surge a editora do autor, do Fernando Sabino, do Rubem Braga, com uma floração de belíssimos livros de crônica, né? O Brasil vivia naquele momento o momento de ouro da crônica. Você tinha, além desses dois citados, você tinha Paulo Mendes Campos, você tinha Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Antônio Maria, Cecília Meirelles, Manuel Bandeira, Nelson Rodrigues e por aí vai. Você tinha uma grande quantidade de cronistas, grandes escritores funcionando nisso. E a minha geração pegou, então, esses caras como mestres, não só para a literatura, como para o jornalismo também. As pessoas não sabem disso, mas eu constatei bem de perto ao longo dos anos, como, por exemplo, Fernando Sabino foi um autor importantíssimo na formação do estilo jornalístico. Então, a crônica é considerada no Brasil um gênero meio vira-lata, né? Uma coisa de segunda ordem e tal. Eu nem discuto isso. Eu parto do fato, Maurício, de que o brasileiro adora a crônica. Adora a crônica. Não é? Essa boa conversa que é a crônica. E tem toda uma conversa se é um gênero brasileiro, se não é um gênero brasileiro. Pouco importa. Não é um gênero brasileiro porque foi criado originalmente na França, né? Como o feuilleton, o folhetim, foi trazido para cá na metade do século XIX. Mas se adaptou aqui de uma maneira semelhante ao futebol. Nós também não inventamos o futebol, não é? Aliás, a comparação não é ruim não, porque a crônica veio ganhar no Brasil uma cintura, um molejo que não tem no seu país de origem, na França, não é? E nos últimos anos a crônica entrou um pouco em recesso. Essa setorização dos jornais, a vitória da objetividade sobre a expressividade, isso relegou a crônica a um cantinho mínimo. Agora, é interessante, a gente tem, pelo menos eu tenho observado que criou-se os jornais, embora eles tenham uma posição meio dúbia com relação à crônica, né? Porque eles abrem algum espaço, eles têm os cronistas diários e tal. Você vê essa coisa se espalhando por todo o Brasil. Embora a gente, eu não digo nem que não tem uma geração de bons cronistas, tem aí o Veríssimo, o João Ubaldo Ribeiro, o Inácio de Loyola Brandão, produzindo muito boas crônicas, né? Mas você parece que tem uma visão meio retraída da crônica hoje. Eu sou um pouco xiita da crônica, não é? Porque hoje se chama de crônica uma série de escritos que, na verdade, são editoriais, são comentários. Tudo bem, eu não tenho nada contra o editorial, o comentário, né?
Mas a crônica é uma coisa diferente. Não é? Quando eu leio um editorial ou um comentário, eu tenho a impressão, Maurício, de que o autor daquilo está falando comigo de cima de um caixotinho, como se estivesse no speaker's corner. Conversando, ele está um pouquinho acima dos normais, ele está me ensinando uma coisa. Quando eu acho que a crônica, na sua melhor tradição, que é uma coisa moldada por Rubem Braga, a partir dos anos 30, 40, essa crônica é uma outra coisa. É uma conversa em que você está sentado com o cronista no meio-fio ali. Não existe uma relação de cumplicidade. Eu estou tentando aqui, quixotescamente, definir um pouco o que é crônica. Ninguém conseguiu até hoje definir. O grande mestre da crônica brasileira, que é o Rubem Braga, é famosa a história, né? Que perguntaram a ele, mas afinal, o que é crônica? Ele falou assim, olha, quando não é aguda, é crônica. Ele fez essa butade, né? Mas é um pouco esse negócio. Eu vejo como uma boa conversa, num tom um tom que constitui uma espécie de contramão dentro do jornal e da revista. Sobretudo o jornal, o noticiário, convenhamos, é sempre muito árduo, muito ruim. As notícias são, em geral, ruins, não é? E você tem ali dentro o cronista como uma possibilidade de uma contramão, que não é uma coisa alienada, mas é um outro olhar, uma outra... então não é tanto o assunto de que o cara se ocupa, é mais a pegada, a maneira de intimidade, de delicadeza, de humor, de graça, de lirismo. Humberto, você fez uma comparação com o futebol e é uma coisa que me chama a atenção. Você perdeu-se o cronista de futebol. E você tinha João Saldanha, o próprio Nelson Rodrigues, o Mário, o filho, que fazia os Elins do Rego, que contavam uma partida de futebol, que as pessoas tinham visto no dia anterior, mas eles davam uma vida àquilo e de uma maneira parcial, né? Que era uma cumplicidade não só com o time que eles defendiam, com os torcedores do time que eles defendiam, mas com os adversários também. Quer dizer, há necessidade dessa parceria, dessa cumplicidade entre o autor e o leitor da crônica. É mais ou menos isso que você... Isso. Agora, no caso do futebol, eu vejo aí duas coisas. Uma, esses grandes cronistas, eles eram do tempo do rádio, não é? E o radialista te passava o jogo conforme ele visse. Não é diferente da televisão, que está ali o telespectador para comprovar, para tirar a sua própria conclusão. Não é? Um Ari Barroso te vendia a versão dele, um Antônio Maria, a mesma coisa. Agora, não sei se eu estou arriscando muito aqui uma interpretação, eu acho que esse declínio da boa crônica de futebol no Brasil, se não tem a ver também com a qualidade do futebol brasileiro, que se tornou uma coisa mais técnica, mais futebol força, mais futebol de resultados. Vamos dizer assim, que a musa piorou, não é? A musa piorou e eu tenho o maior respeito por colunistas como o PVC, por exemplo, que pega a sua prancheta, a sua calculadora e faz 1000 cálculos e calcula em quantos segundos o outro time esteve no ataque e tudo aquilo. Mas isso é um pouco matemático demais, um pouco árido demais para uma pegada poética que o futebol permite. Agora, você está relançando agora o seu livro que faz todo um apanhado sobre essa geração não que os cronistas tenham vindo sobretudo de Minas, mas boa parte vieram de Minas, boa parte veio de Minas. E você tem um livro que já está aí com uns 20 anos, que está sendo relançado. Faz 20 anos, O Desatino da Rapaziada. Pois é, que recupera toda essa geração. Quer dizer, o que é essa geração? Na verdade, são duas gerações, né? Olha, mais de duas. O recorte que eu fiz são 50 anos, que começam em 1920, quando surge a geração de Carlos Drummond de Andrade, que veio a ser a geração modernista mineira por excelência. E isso vai até 1970, quando se desfaz a geração que se chamou Suplemento, uma geração criada ali à sombra de Murilo Rubião, naquele fantástico
suplemento literário que ele fazia dentro da imprensa oficial. Nesse meio caminho, entre Drummond e a minha turma, você tem aí a turma um pouquinho mais velha do que o Drummond, a turma do Ciro dos Anjos, o grande romancista do amanuense Belmiro. Você tem logo depois essa turma do Fernando Sabino, do Paulo Mendes Campos, L. Pellegrino, não é? Otto Lara Rezende. Um pouquinho depois, a geração do Outran Dourado, do Iglesias, do Wilson Figueiredo, dessa turma. Mais adiante, você vai ter a geração do Ivan Ângelo, do Silviano Santiago, e assim vai. Então, esse meu livro não é uma tese, não é um estudo, não é nada disso, eu não sou um estudioso, já dizia minha mãe, meus tempos de colégio. Isso é uma crônica, no sentido original da palavra, quer dizer, um relato histórico, mas aí procurei dar a isso vivacidade, dar colorido, e parece que deu certo, porque o livro foi lançado 20 anos atrás, teve várias reimpressões, e a Companhia das Letras resolveu relançá-lo agora para Flip, né? Mas é uma crônica. Por aí você vê que, assim, a minha entrada no gênero crônica, como cronista semanal, faz 5 anos, na verdade não é uma coisa tirada do nada. Eu sempre tive uma afinidade com essa contação de história, com esses personagens fabulosos da literatura mineira, e no caso do Desatino da Rapaziada, desse casamento muito peculiar entre atividade jornalística e atividade literária. Raríssimos escritores grandes de Minas Gerais, nessa época, deixaram de ser, em algum momento, jornalistas também. Eu isolaria o caso do Guimarães Rosa, talvez, que foi para a medicina, e poucos mais. Murilo Mendes, ainda assim teve lá sua passagenzinha, né? Então, é uma turma de rapazes desatinados, são sucessivas camadas de história de rapaziada desatinada, né? Essa história do desatino tem uma origem. Quando surgiu a geração de Drummond, os velhos jornalistas de então, os parnasianos, pós-simbolistas, aquela turma toda ficou com uma dor de cotovelo enorme, e um deles, anos depois, contando que os rapazes desatinados invadiram o templo e quebraram as estátuas de Apolo. Então, eu vi que realmente são rapazes desatinados, e a boa literatura mineira, ela passou por esse desatino também o tempo todo, saudável desatino. É interessante porque eles acabaram elevando, no bom sentido, a qualidade do texto jornalístico, que era mais impresso, né? Que era o jornalismo impresso, ele tinha um peso maior, né? Hoje essa coisa mudou um pouco para a questão da televisão. A televisão hoje tem um peso maior, até como veículo de informação jornalística, e isso também não seria fundamental nesse fenômeno de um pouco encolhimento da crônica? Eu acho, sem dúvida sim, mas eu ficaria só na imprensa escrita. Quer dizer, dentro da própria imprensa escrita houve uma mudança que eu acho, não sei se tão inelutável assim, sabe? Os jornais perderam a capacidade de falar de uma maneira sedutora. Existe, Maurício, essa discussão a que a gente assiste aí ultimamente, se o jornalismo escrito vai sobreviver, se não vai sobreviver. Eu não sei se vai sobreviver. Uma coisa eu te garanto, ele não sobreviverá se ele não tiver duas coisas. Se ele não tiver uma informação de primeira ordem, bem apurada, ou seja, reportagem, que é uma coisa que sumiu em tempos de Google, né? As pessoas hoje pesquisam no Google. Eu acho que, qualquer momento aí, eu acho que eles vão dar o prêmio... o prêmio ESSO de jornalismo, de reportagem para o Google. Então, essa informação de primeira ordem, de primeira mão, bem tratada, ou seja, um texto sedutor. Isso os jornais, a gente observa que os jornais, em nome da objetividade, caíram numa aridez que não pega ninguém.
não é? Hoje é mais, se é só informação, as pessoas vão numa mídia mais rápida, vão na internet. O que o jornal precisa ter? Precisa ter bons relatos. Eu costumo dizer o seguinte, eu não tenho religião, mas eu tenho uma santa padroeira, que é a Sherazade, das Mil e Uma Noites. O que essa criatura fez? Essa moça, ela salvou o pescoço dela por meio de uma conversa que se estendeu por 1001 noites. Se ela fracassasse, como várias outras antes tinham fracassado, o sultão Shahriar cortaria o pescoço dela. Ou seja, a gente tem que ser um pouco Sherazade nessa profissão. Você tem que pegar o leitor na primeira letra, na capitular da sua matéria e levá-lo até aquele ponto final. Se você abandona a leitura de uma matéria que eu fiz no jornal, de um artigo, você me decapitou. Não adiantou de nada na nossa relação eu escrever. Então falta isso, falta a coisa ser sedutora. Isso não é, então, para fazer literatura no jornal, não é isso, sabe? Mas é um pouco aquela história do sapo. Está me ocorrendo agora. O sapo pula, não é por boniteza, é por precisão, senão vem a cobra e manda ver, não é? O que a gente precisa é saber vender o peixe de uma maneira sedutora. Tem uma coisa que é proverbial, é que as palavras saber, aí no caso você pode associar a informação, né? O saber e o sabor decorrem da mesma raiz etimológica. Se o saber nasceu grudado no sabor, só por uma barbeiragem nossa é que nós vamos separar essas duas coisas. Não é? Então você pode ser, sim, você pode servir uma coisa saborosa e ao mesmo tempo substanciosa. O que os jornais estão fazendo, no máximo, eu acho, é servir essas pílulas para astronauta. Não é que tem todos os nutrientes, os sais minerais, vitaminas, etc. e tal, mas tem gosto de quê aquilo? Nada. Tem gosto nem da água. Como se diz em bom português, essas pílulas não sabem a nada. Não é? E eu acho que falta exatamente esse espírito do jornalismo. O Carlos Castelo Branco, que passou por Minas também, embora fosse piauiense, uma vez eu tentei entrevistá-lo por telefone e ele disse, vem aqui, porque eu não acredito em jornalista que não sai da redação. Eu acho que os jornalistas hoje estão precisando disso também, né? Sair um pouco da redação. É verdade, é verdade. Alguns anos atrás, a Companhia das Letras, dentro daquela belíssima coleção Jornalismo Literário, me pediu para fazer um pós-fácil a um livro pelo qual eu tenho uma verdadeira adoração, que é um livro do Gay Talese, que se chama Fama e Anonimato. E eu fiz um pós-fácil que se chamou exatamente A Arte de Sujar os Sapatos. Não é? Hoje o jornalista não suja mais o seu sapato, ele apura lá de dentro da redação, ele faz cobertura de enchente pelo telefone ou por sei lá o quê. Boa coisa, não há de sair daí. Não é? Não tem. E por isso perde o texto do jornal, perde o leitor e perde a crônica. Claro. Também, né? Eu esperar demais de um leitor que ele leia essas coisas intragáveis. E a suposição que tem é que o leitor quer esse negócio rápido. Não, você passa numa livraria e olha a espessura dos volumes que são best-sellers. Você não vê um best-seller fininho, a não ser Paulo Coelho. São uns tarugos, eu não estou falando de qualidade, não. Eu estou falando que as pessoas sim gostam de ler. Gostam. Se você as seduz, elas leem, sabe? E mais, Maurício, eu acho que uma certa impessoalidade a que o jornalismo chegou não é bem-vinda. Eu, como leitor, eu quero sentir que existe uma pessoa por trás daquilo ali que eu estou lendo. Não é? Eu não quero, não quero ouvir a voz de um robô. Não é? É a conversa que a crônica prescinde. É. Humberto, obrigado por sua participação aqui na leitura. Obrigado a você, Maurício. No ano de 1972, o mercado livreiro foi tomado por uma imensa surpresa. Um intelectual já provecto, pintor e poeta bissexto, amigo de toda a geração de literatos que, na década de 1930, desceu de Minas para o Rio de Janeiro, se lançava como escritor.
O livro de memórias trazia a força de uma narrativa elegante e fluida. Assim foi que Pedro Nava, médico consagrado, se tornou memorialista, e o livro Baú de Ossos, agora relançado pela Companhia das Letras, se fez como um marco da renovação da memorialística brasileira e inaugurou uma nova era. Em Baú de Ossos, Pedro Nava conta de sua infância vivida entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro. Era o início do século XX, posto que Nava nasceu em 1903 e estas cidades preservavam os ares da ingenuidade imperial. Tudo era província e tudo se resolvia com jeitos aristocráticos e conversas de amigos. A surpresa causada pelo texto vinha de sua elegância. Tínhamos, enfim, um Proust a nos contar em detalhes ricos e preciosos o cotidiano de uma família que, carregando a nobreza passada, formatava o futuro da classe média. Baú de Ossos dosa assim sociologia, memória e literatura. Estava dado o passo inicial de uma obra ampla e indispensável ao entendimento de todo o século XX, e seu autor, Pedro Nava, surgia como o modelo onde a memória e o depoimento pessoal eram meros pontos de partida à reflexão mais intensa sobre o tempo. O segundo volume da série, Balão Cativo, também relançado pela Companhia das Letras, surgiu no ano seguinte, em 1973. Agora quem fala é o adolescente que volta para Minas depois da morte do pai. O ambiente que ele encontra nas Minas Gerais está tomado de uma mineiridade intrínseca. Ao mesmo tempo que se apega às normas da tradição, revoluciona a estética e busca uma maneira nova de se mostrar ao mundo. É neste clima que começa a se formar o intelectual e a descrição deste tempo se faz como quem escreve um romance de formação. A gente sabe exatamente onde vai chegar, mas a maneira como Pedro Nava nos conduz é que torna Balão Cativo um livro de leitura envolvente e bela. 2 volumes que abrem uma saga pela formação do século onde o Brasil, de fato, se descobre. Baú de Ossos e Balão Cativo, de Pedro Nava. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.